Uma série de críticas, o MEC informou que todas as universidades federais do país terão seus recursos cortados em 30%. Vamos contar essa história em detalhes, Vini? Pois é, Edgar, antes era apenas para 3 universidades, né? Tinha sido anunciado lá pelo ministro da Educação. Era a UNB, né? A UFBA. É a UNB, a UFF e a UFBA, né? Então, de Brasília, Federal Fluminense Bahia. E da Bahia. E com 2 argumentos, né, Edgar? Que seria ali o desempenho acadêmico, também ali com o impacto disso também no mercado de trabalho, e aquilo que ele se referiu como balbúrdia, que até agora não deu para entender muito bem ainda o que seria a tal da balbúrdia, né? Seriam as manifestações políticas, sociais que os alunos fazem dentro das universidades. Então entrou um aspecto aí um pouco também ideológico que foi bastante combatido, bastante criticado, né, pela autonomia que as universidades possuem pela Constituição Federal. Mas agora, Edgar, veio a nova determinação do MEC que vai se estender esse bloqueio de 30% das verbas. E olha só, nós estamos falando, Edgar, de algo em torno dessas 3 universidades, girou em torno de 35 a 50 milhões de reais, tá, das verbas que eles recebiam desses 30%. E agora vai se estender para todas as universidades federais do Brasil, né? E o argumento oficial fica agora mesmo como este desempenho acadêmico e o impacto no mercado de trabalho, o que também já foi aí um pouco rebatido, principalmente dessas 3 universidades que estão bem ranqueadas aí em institutos acadêmicos, de pesquisa, de avaliação. Então fica essa polêmica agora. A gente sabe também que o governo tem na sua campanha, até como na sua campanha de governo, a intenção de investir mais na escola básica, né? Se fala muito nisso, né? De investir no ensino básico e menos no ensino superior. Mas fica... Agora, é importante lembrar, Edgar, que esse corte vai ser também de forma preventiva e para o 2º semestre deste ano, tá? E com relação a essas críticas que foram feitas, os reitores das universidades aí rebatendo esses aspectos que foram apresentados, o ministro Abraham Weintraub fez um tweet agora cedo, já peguei aqui para o nosso ouvinte do Morning Show, dizendo o seguinte: para quem conhece universidades federais, perguntar sobre tolerância ou pluralidade aos reitores ditos de esquerda faz tanto sentido quanto pedir sugestões sobre doces a diabéticos. Os diabéticos podem saber bastante de doces, né? Uma Podem vez que eles têm que se precaver deles, né? Eles devem conhecer muito bem. Até porque existem doces para Eu não sei, diabetes. é uma coisa lançada ao vento, assim, balbúrdias, né? O que é a definição de balbúrdia, o que é o livre pensar, a livre manifestação no ambiente democrático das universidades, não sei. Não existe livre pensar quando a gente está tolhendo qualquer pensamento diferente do nosso, né? É muito claro que a tentativa do ministro é basicamente de suprimir toda e qualquer ideologia que seja contrária dele. Nesse sentido, ele aniquila tudo que é diferente. Agora, as universidades são, sim, um grande ponto de criação de pessoas que vão para o mercado de trabalho, mas, além de tudo, elas também são um ponto de desenvolvimento de indivíduos sociais. É importante haver a crítica na sociedade e nas faculdades. Se as faculdades fossem todas tão de esquerdas, todas as faculdades públicas só gerassem pessoas de esquerda, a gente não teria pessoas de direita saindo dessas faculdades. Não existe hegemonia de pensamento quando a gente tem pessoas que são dotadas de senso crítico dentro delas. As pessoas são autônomas. Vamos parar de achar que todo mundo é criança de 2 anos que é moldada por qualquer tipo de discurso. Não é o caso. A gente está falando de pessoas adultas que têm livre-arbítrio para decidir e para pesquisar sobre o que quiserem. Movimentos sociais existem em faculdades particulares, existem entre pessoas de faculdades públicas e existem entre pessoas que nem estão na faculdade. Eu acho que qualificar movimentos sociais como balbúrdia é extremamente genérico. E cortar verbas de universidades que, por acaso, tenham ideologias abrigadas mais à esquerda ou à direita, é tolher o direito de pessoas que podem ter o direito de ser contrárias a essa ideologia que estaria supostamente vigente, que você faz todos pagarem pelo erro de uso, já que a gente fala
de maneira genérica como esse ministro. E as universidades também, de modo geral, já estão sofrendo com o corte do contingenciamento, né, Edgar, que já havia sido anunciado também pelo governo. Então, é mais uma verba aí que eles não estão recebendo. E por falar nesse argumento do desempenho acadêmico, tem um dado que é o seguinte: dessas 3 federais que ele havia falado antes, as 3 ficaram entre as 20 melhores universidades do país na última edição do ranking universitário Folha. E segundo a plataforma de produção acadêmica Web of Science, as 3 estão entre as 11 instituições brasileiras que mais ampliaram o número de artigos de 2008 a 2017. Eu acho mais um ponto a se discutir. Eu acho que está muito claro que o primeiro corte que foi proposto, né, só para algumas universidades, portanto seletivo, ele fere sim a isonomia e, portanto, é ilegal. Já o segundo, não. Só que, assim, cortes em áreas essenciais, como é o caso da educação, num país com aí 150 empresas estatais federais, eles entristecem muito. Agora, a gente precisa considerar 2 premissas fundamentais nesse assunto. Primeiro, a realidade de recursos escassos, né? O Brasil ele opera em déficit fiscal, muito por conta do rombo previdenciário e das dívidas financeiras, né? Se você pegar 2018, a gente teve um déficit primário aí de 120 bilhões de reais e é o 5º ano consecutivo no vermelho. Isso é maior, Edgar, do que o orçamento da educação para 2018, que girou na faixa aí de 100 bilhões. Entre 1/3 e 40% disso vai para o ensino superior. A segunda premissa é que isso é uma tristeza, mas é o padrão das últimas décadas, é que não existe na educação brasileira correspondência entre investimento e qualidade. A gestão é muito ineficiente. Você pegar os anos do lulopetismo, 2002 a 2015, o orçamento do MEC quadruplicou e o Brasil não avançou uma posição no ranking PISA. Então, assim, bilhões de reais e muito Paulo Freire não foram suficientes para fazer a nossa educação avançar. O Vini trouxe uma informação importante. O contingenciamento atual é de 20%. Então, o que o governo está propondo para o próximo semestre é aumentar mais 10% esse contingenciamento. E a pasta afirmou que esse corte ele pode sim ser revisto se, por exemplo, a reforma da Previdência passar e a economia melhorar. Porque sem dinheiro não é possível se fazer investimento. Mas eu queria compartilhar uns últimos números aqui com o ouvinte. O custo por aluno no ensino superior federal está na média de R$ 37.500 por ano, ou R$ 3.100 por mês. Você tem aí instituições recordistas, como é o caso da Unifesp aqui em São Paulo, que o aluno sai por 80 pau por ano, né? Então é quase R$500 mil, dependendo do curso, quase R$500 mil investido para o cara se formar. Já o Fundeb tem como valor mínimo nacional por aluno nos anos iniciais do ensino fundamental urbano R$ 3.200 por ano. Então, o que você gasta em um ano para o aluno do ensino fundamental, você está gastando em um mês para o aluno do ensino superior. Isso é uma inversão de valores e a gente sabe que numa situação de recurso escasso, o corte tem que ser no topo, não pode ser na base, porque e até como estímulo para a disciplina fiscal dessas universidades que estão pintando e bordando há muito tempo.